Shalom, queridos, graça e paz. Que bom estarmos juntos aqui para o nosso momento de oração no Tribunal Celestial. Eu quero já te convidar a compartilhar esse tempo e compartilha o link aí com o pessoal, com os grupos, com a família, com os irmãos, e já vai chegando e já vai curtindo também esse momento aí, para que haja visualizações. Estamos orando de fato nos tribunais celestiais e cremos que Deus tem muitas coisas para fazer. A teu respeito na sua vida e em ti e através de você. Queridos, quando falamos em tribunais, é um lugar seguro de oração, numa das formas que Deus é apresentado por Jesus para nós, como sendo o juiz de toda a terra. Ele julga as nossas causas e ele pode trazer soluções. Quando pensamos isso a efeito individual, ele é conclusivo. Agora, nós não podemos colocar isso diante da nação, por exemplo, porque nem eu nem você podemos remir a nação. É só Cristo e através da escolha individual. Nós não podemos remir nem nosso irmão, a Bíblia fala. Então, para fechar um ponto aqui enquanto vocês estão chegando, eu postei agora há pouco aí numa rede social uma palavra que eu compartilhei aqui na oração e acho que foi até para os stories. Então, você pode estar pegando essa palavra e guardando no teu coração. Queridos, eu quero falar para vocês algo bem importante aqui. Eu me posicionei como cidadão, como cristão e como patriota. E quem me conhece sabe que eu prefiro não entrar nessas questões políticas, né? Apesar que vou mudar isso a partir de então, no sentido de ensinar com mais frequência, para que seja cultural, para que seja algo que se aprenda de berço e não algo no desespero, no solavanco, na tentativa de salvar algo que já está se corrompendo. Então, nós temos que ter esse entendimento. Agora, eu quero dizer para vocês aqui, a palavra que eu falo ali, que está nesse vídeo que você pode assistir, está aqui no canal também, é sobre o agora, né? Aquilo que Deus tem para nós é o agora. Deixando as coisas que para trás ficam, prosseguimos para um alvo. Então, eu quero dizer para você, queridos, as redes sociais estão falando um monte de coisa. Eu digo sempre algo, não é uma palavra pessimista, é uma palavra de sabedoria. A nossa arma, a nossa força é o voto. Então, se você votou naquilo que era a tua consciência e perdeu, glória a Deus, você fez o que era certo, segundo aquilo que estava no teu princípio, no teu valor, no teu coração. Se você votou e venceu, parabéns. Você votou naquilo que você acredita, naquilo que você entende como melhor para a nossa nação. Agora, a minha posição como pastor, a nossa posição como igreja, é orar pela nossa nação. Eu sei, eu fui militar, queridos, a gente tem um patriotismo, um amor pela nação, mas tem gente esperando milagres aí, que agora o exército faça alguma coisa que o povo brasileiro não fez. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Não podemos esperar que um órgão do nosso país agora decida por aquilo que o país escolheu. Então, ore, apenas ore. Apenas ore. Interceda para que você possa ter dias de tranquilidade e de paz. Eu acredito que é por aí que nós devemos caminhar. Amém? Nós não somos militantes. Nós não somos
de nenhum partido, nem direita, nem esquerda. Não somos militantes nem da direita, nem da esquerda. Aprenda isso. Senão você vai perder o teu foco. E daí você vai sair da centralidade que é Cristo. O governante que resolve é Deus, não homens. Nós nos posicionamos por causa dos valores defendidos, nos quais eu acredito e você acredita, e você tem todo o direito de acreditar diferente de mim. Em nenhum momento aqui eu tentei fazer proselitismo, ou seja, tentar converter você para o meu pensamento, mas não deixei em nenhum momento de expressar qual é o meu pensamento e, segundo aquilo que entendo da palavra, expressar. Agora nós precisamos entender que se Deus quer agir de forma sobrenatural, não vai ser no teu grito, vai ser sobrenatural. Não é pelo que você vai dizer na rede social, nem o que você vai dizer no lugar onde está. E cuidado com a boca, porque o presidente eleito é o da oposição, o qual eu e talvez muitos de vocês não gostariam que estivesse lá. Mas a partir do momento que ele estiver, nós temos que vigiar a nossa boca. Ele já é eleito. Não, a consequência é maior depois que ele for empossado. Ele não foi empossado ainda, né? Então, a partir do momento que ele for empossado, nós temos que vigiar muito mais a nossa boca ainda, tá? Porque é uma autoridade constituída. Toda autoridade é constituída por Deus. Não estou dizendo que é Deus que colocou o Bolsonaro lá e nem que é Deus que colocou o Lula. Estou dizendo que a posição de governo é dada por Deus. E agora, as pessoas que governam, é a escolha sua. É a escolha nossa. Então, a partir do momento como somos uma democracia, e eu sou patriota, estamos todos no mesmo barco. Navegamos por quase 20 anos num cruzeiro da esquerda. 4 anos um cruzeiro da direita. Agora retornaremos de novo para esse navio dirigido e conduzido pela esquerda. Agora, o Senhor que está no leme não pode ser o presidente, tem que ser o nosso Deus, para que todos que estão no barco cheguem ao destino. Essa é a nossa oração, e a partir de então, eu gostaria, você que é minha ovelha, você que é da igreja, agora vigie na tua boca. A partir desse momento nós estamos orando pelo presidente que está no momento e pelo presidente que vai entrar. Se Deus vai fazer alguma outra coisa sobrenatural, tem profecias diversas aí, e eu creio em profecias, só que às vezes nós não entendemos o tempo, ou adiamos o tempo pela palavra profética. Então, se a nossa decisão adiou a palavra profética, não é culpa de Deus, é culpa das nossas escolhas. Amém, queridos? E hoje eu quero falar com você, aqui nos Tribunais Celestiais, ler algo muito poderoso aqui contigo. E daí já vamos orar. E você precisa aprender algo. Hoje nós vamos falar sobre o propósito. Nós vamos falar sobre o propósito, sobre conhecer o propósito, descobrir o propósito que Deus tem para você. Amém? Então, digita aí. Amém? Deus tem propósito para você. E assim, agora você pode aprender sempre, na nossa vida sempre nós aprendemos lições, queridos. Então, é fácil falar do país, do coletivo, e esquecer a nossa responsabilidade individual. O Brasil escolheu, não escolheu, olha só o que foi fazer, não escolheu, estava tudo tão bom, ok. E agora, as mesmas oportunidades do propósito estão nas nossas mãos. E, da mesma forma, as nossas escolhas vão definir aquilo que nós vamos receber dos tribunais celestiais, ou não. Então, o propósito do Senhor é dado para você, você descobre. E você precisa andar nisso. E hoje conversava com o pastor Heitor, né, e a respeito do que a gente precisa restabelecer, anote isso aí, restabelecer o coletivo.
A igreja brasileira, e não posso falar das outras porque sou brasileiro, ela está focada no individualismo. É o teu dom, é o teu chamado, é o que você quer, é as coisas, é a minha forma de cultuar, é uma forma assim de como, é um jejum coletivo? Não, pastor, eu acho que não, você tem que pensar melhor. Eu acho que esse é um jejum bom para ti. Você deveria ter pensado antes, conversar. Você está entendendo como é que é a característica da igreja? É uma celebração de uma festa bíblica? Não, pastor, eu acho assim, são 7 dias. Não, mas 7 dias, a Bíblia diz que é 7, mas já não pode ser tão literal. Tabernáculos, eu vou o dia que eu puder, o Senhor tem que me entender, né? Eu vou estar cansado, vou estar no trabalho, vou estar... Então, essa expressão da coletividade da igreja como um corpo, aonde cada um é individualmente membros uns dos outros, se perdeu na nossa nação. E comentávamos, o pastor Heitor e eu, que no Antigo Testamento, que chamamos Antigo Testamento só para estudo, tinha algo. O que a nação fazia vinha sobre toda a nação. O que um errava era sobre toda a nação. As consequências disso vinha sobre a nação. O erro coletivo afetava o individual. O erro individual afetava o coletivo. Aí alguém pode dizer que com a graça isso mudou. Corporativamente, não. Só mudou o sentido. A aliança que regia os princípios mudou. Uma nova aliança por uma antiga aliança. Entretanto, o que era povo no antigo... Preste atenção nisso aqui, isso aqui é a parte mais poderosa dessa oração. O que era povo no Antigo Testamento vem a ser corpo no Novo. Então não somos mais um povo escolhido. Agora somos o corpo de Cristo. O que mudou, queridos? Nada. As nossas escolhas sempre vão afetar o corpo. As escolhas individuais vão afetar o coletivo. E a escolha coletiva vai afetar o individual. Só mudou o tipo de aliança. Então a igreja ela precisa estar em unidade e fortalecida. E pare de pensar em receber dons, receber, seja lá talentos ou exercer ministérios para a sua autopromoção. E queridos, essa é uma palavra muito franca. Para que eu seja visto, para que eu seja útil. É sempre esse discurso. Eu quero me sentir valorizado, pastor. Eu preciso ser reconhecido. Todo ser humano precisa de reconhecimento. Tudo isso é verdadeiro. Mas a igreja não é palco de reconhecimento de ninguém. Jesus fala a palavra mais importante. Que ele não veio para... Ele veio para servir e não para ser servido. Quem é modelo de Jesus tem que aprender exatamente isso. Servir. Quer ser grande? Seja o que sirva. Servir. Mas servir não é bom, pastor, porque servir às vezes eu não vou ser visto. Então, a partir do momento em que você não for visto e fizer exatamente aquilo que Deus quer que você faça, é aí que você está ganhando o teu galardão e conquistando coisas no reino. Amém? Então vamos lá. Deus tem uma palavra aí coletiva para nós hoje. E também individual, com certeza. Porque individualmente, ele, na sua multiforme graça, ele trata com você. Mas tudo que ele trata individualmente é para que o corpo cresça. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, o individual que ele fortalece em você só tem um propósito. A edificação do corpo. O que ele derrama sobre o corpo só tem um propósito. Edificação dos membros. Olha que coisa poderosa isso. Só que o humanismo... E tem outros vários termos aí da filosofia e sociologia, nos faz pensar a partir de nós. Eu estando bem, pastor, não tem problema no restante da igreja. E até um discurso que parece belo, eu e minha família, só que a partir do momento que nós nos convertemos, a Bíblia começa a nos chamar de família. E nós nos tornamos uma família. Do corpo de Cristo. Então, quando nós usamos das desculpas, e eu sou pró-família, queridos, estou dizendo que é importante, a primeira célula, a célula principal é a sua casa. Mas agora não use isso como desculpa
para que você não esteja em unidade e ativamente participando do que o corpo promove. E quando falo corpo promove, não estou falando só dos cultos, não, queridos. A igreja neotestamentária, chamada primitiva, todos os dias estava no templo e nas casas. Então, é esse o sentido que nós precisamos entender. E é essa igreja que o Senhor vai ativar no Brasil. Se nós estivéssemos em unidade, em comunhão, os resultados na nossa nação seriam diferentes. Entretanto, cada um tem uma teologia, cada um tem uma teoria, cada um interpreta a Bíblia conforme bem entende. E depois, como coletivo, colhemos os resultados que alguns, na ignorância, escolheram. E ignorância não é um xingamento. Ignorar é você saber que tem algo diferente. Mas eu prefiro não prestar atenção nisso e ficar com a minha opinião. Então, a ignorância não é alguém que não consegue aprender ou não tem entendimento das coisas. Ignorância é alguém que sabe que pode ser diferente, mas ele escolhe por si próprio aquilo que ele deseja. Vamos lá, queridos. Hoje, então, a respeito do teu propósito. A Bíblia fala lá no Salmo 139, 16. Seus olhos viram minha substância ainda em forma. No teu livro todos eles foram escritos, os dias formados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Olha que poderoso, queridos. Deus tem um propósito para você. O propósito é tudo venha convergir em Cristo, na dispensação do tempo, das coisas dele. Então, eu quero dizer para você que individualmente Deus sonhou com você, sim, mas para fazer parte do corpo dele. Aleluia. Então, ele imaginou, ele sonhou contigo. Ele viu você ainda quando era uma substância informe. Antes de existir a formação do teu corpo, ele já estava sabendo de você. Escreveu isso no livro. Falamos já sobre esse livro, do Tribunal Celestial, que é o livro do destino. Quando fala em substância, preste atenção, ele está falando do teu DNA, está falando do meu DNA. E isso é que nos torna únicos. É o DNA, aquilo que Deus plantou, é você que torna você único. É o nosso DNA que nos faz desejar algumas coisas, gostar de outras, e não gostar de outras também. É ele que nos traz interesse pelas coisas ou o desinteresse por elas também. É através desse DNA que Deus colocou em você, individualmente, na multiforme graça dele, é que ele derrama sobre você pelo Espírito os dons, as aptidões, as habilidades, os talentos, aquilo que torna você bom. Com qual o propósito? Para que você venha estar no corpo de Cristo. Então, algo poderoso que você precisa compreender aqui é que os teus desejos são fundamentais para que você compreenda o que está escrito no livro de destino sobre você. É os teus desejos que vão definir o teu propósito. Quero ler mais um texto com você, que está lá em Timóteo, 2 Timóteo 1:9, que diz assim: a quem nos salvou e nos chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, senão segundo o propósito seu e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, olha só, o propósito que nos foi dado em Cristo Jesus. Para saber o teu propósito, é exatamente essa estrutura que nós estamos conversando aqui nesse momento. Deus coloca em você desejos, habilidades, dons com um propósito de Cristo, para que você some no corpo de Cristo, não individualmente. Não para simplesmente você se sentir realizado. Eu quero dizer uma coisa para você. Todo reconhecimento perde valor
toda realização perde o valor. Toda conquista perde valor se você não estiver em Cristo. Tudo se torna vazio. E como pastor, já acompanhei e vi pessoas que tinham grandes conquistas, tanto físicas como materiais, e algumas até espirituais. Mas como elas valorizaram tanto aquilo que receberam, não prestaram atenção nos desejos para entender o propósito, mas acharam que o propósito eram os seus desejos, eles se perderam em si mesmos. E muitos, inclusive, vieram a suicidar-se. Então você precisa entender, meu querido, meu amado que está aqui, que o que Deus desenha no teu DNA e coloca como desejo, aptidão, habilidades, talentos e dons que Ele derrama, não tem o fim em si mesmo, nem tão pouco em você. Até porque, preste muita atenção nisso, os dons do Espírito não são para você, é para servir outros. Então, nós precisamos compreender, os ministérios de Cristo não são para você, são para servir e manifestar o propósito de Deus na Terra. Tudo converge em Cristo. Então, isso é muito importante conversarmos. Porque quando chegarmos na oração, e daqui a pouco já vamos orar no Tribunal Celestial, você precisa prestar atenção como está seu coração. Como está o seu desejo? Como você tem encarado essas coisas? Quando Deus coloca tudo isso em nós, e segundo Timóteo 1,9, está dizendo que tudo isso foi colocado, segundo Timóteo 9, está dizendo que tudo isso foi colocado antes de existir os séculos, pela graça dele em nós. Então foi designado a nós. E o que está acontecendo? Deus só está esperando você descobrir. E onde você descobre? No livro do destino. E ali você vai encontrar. E como que sabemos o propósito? Por aquilo que Ele colocou no nosso DNA. Os seus desejos, habilidades, talentos e dons. E tudo converge nele. Como resultado da graça que nós recebemos, a graça que Ele coloca, a multiforme graça, lembra que eu falei várias vezes aqui já? Ela está relacionada com o nosso propósito divino. Certos desejos, então, são criados em nós para isso. Aí, a partir desses desejos e desejos não é aqueles desejos malignos, não é aquelas coisas da carne, aquelas coisas que nos roubam da presença de Deus. Desejos, aqueles que são plantados no nosso coração. Vai determinar a razão da nossa vida aqui na Terra. Nessa era, no tempo que vivemos. E no momento que estamos. Através dos desejos e daquilo que o Senhor coloca no nosso livro como propósito, nós podemos tomar uma consciência do destino e do futuro que Ele tem para nós e o propósito para o qual nós somos feitos. Isso é muito poderoso, amados. Então, nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero que você receba essa palavra com carinho no fundo do seu coração. E mude sua perspectiva. Porque a mentalidade que não transforma, ela repete as mesmas coisas. Eu vi uma entrevista hoje de um canal espanhol que estava entrevistando o pessoal comemorando a vitória do novo presidente. E aí ele pegou uma jovem e perguntou para ela assim, quantos anos você tem? Ela tinha 16. Dê-nos uma informação política, então. O que você acha? Como nós podemos olhar? É uma entrevista, né? O benefício agora do Brasil, o que o presidente fez? Qual as perspectivas? Como é o governo desse presidente? Daí ela fez assim, pensou, não, ele é bom, ele é um bom presidente. Ele assim, você já viu o presidente governando, então? E daí ela disse assim, ela sim. Daí o próprio entrevistador disse assim, você disse que tem 16 anos, então
Ele sabia. Então você tinha 4 anos quando o presidente saiu do governo. Você lembra dele governando com 4 anos? E ela ficou toda assim. Então o que acontece é que as pessoas não têm uma experiência, são, como Paulo fala, neófitos, né? Sem experiência na fé, sem experiência política. Votam simplesmente por um movimento, uma geração que se movimenta simplesmente por um movimento. Eu quero dizer para vocês, queridos, 80% do país cristão pode até ser nominal, mas eles estão alencados num movimento e não em Cristo. Porque se nós fôssemos 80% cristão, queridos, o avivamento prometido já tinha acontecido, irrompido, e nós já tínhamos chegado nas nações, e Jesus já estava voltando, porque Paulo diz para nós apressarmos a vinda do Senhor. Então precisamos entender o nosso propósito individual, o nosso propósito coletivo, para que quando chegarmos diante das cortes celestiais, seja revelado o nosso livro, e nós não sejamos como meninos, levados por todo o vento de doutrina, como aquela moça que não sabia nem falar a respeito do que estava fazendo. Ela estava numa festa, ela estava aproveitando, curtindo o momento, e não tem nenhum problema nisso. No entretanto, não é o que você comemora ou o lado que você escolhe na política, mas pelo menos você tem que ter a inteligência de saber o que você está fazendo e onde você está. Porque quem não tem e não sabe nada, ele não tem propósito, ele não está vivendo, ele está simplesmente existindo. Eu quero dizer para você, Deus não te fez para existir nessa terra, Ele te fez para viver. E a Bíblia fala, uma vida e vida em abundância. Amém, queridos? Vamos para a nossa oração, então? Senhor, nós nos apresentamos diante das tuas cortes pelo sangue de Jesus, agradecendo porque através dele nós podemos estar aqui. Pedimos que o teu tribunal se assente e esteja pronto para nos ouvir e nos dando sabedoria, Espírito Santo, que tu és o oficial mais alto nas cortes celestiais, para que nós venhamos não apenas apresentar as demandas, mas entender aquilo que é o nosso propósito. Obrigado, Senhor, por sonhar conosco. Obrigado por ter planejado a existência da minha vida. E obrigado que junto com essa existência, o Senhor escreveu antes de todos os meus dias existirem o que o Senhor deseja. Ajude-me, Senhor, nesse dia, nesse tempo, a estar ciente de como o Senhor me criou e dos desejos e dons que tem. Peça isso ao Senhor. Senhor, eu trago isso para o Senhor e peço que tudo que o Senhor fez, para o qual o Senhor me criou, seja uma realidade. Pai Celestial, justo juiz, permita-me realizar os desejos que o Senhor colocou no meu coração. E acima de tudo, os desejos que são do teu coração para mim, conforme o Salmo 37. Para que a tua vontade seja manifesta através da minha vida e que eu possa realizá-la aqui na terra. Senhor, diante do teu tribunal, nesse momento eu não tenho demandas para responder, mas tenho pedido a fazer. Permita-me estar ciente do propósito. Tudo aquilo que está escrito no livro aí no teu tribunal. E a graça que o Senhor colocou. Para que tudo aquilo que eu fui designado para fazer, eu possa estar ciente da tua plena vontade. Senhor, justo juiz, meu Pai, eu desejo com paixão viver tudo aquilo que o Senhor escreveu sobre mim, antes de qualquer um dia existir. Senhor, que as acusações de Satanás, que tentam impedir o meu propósito, caiam por terra, pelo sangue de Jesus, e que esse livro seja aberto, para que eu possa ver, contemplar
e me alegrar em saber que o Senhor já tem um plano perfeito e não está escondido nem oculto, mas está disponível para que eu possa vivê-lo. Pai, eu te agradeço por poder entrar nas tuas cortes com ousadia, pelo sangue de Jesus, e poder abrir o meu coração e falar com o Senhor daquilo que eu quero saber. Obrigado, Senhor, porque tu és o justo juiz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o meu advogado e através de ti eu tenho acesso a todos os livros que o Senhor designou para mim. E através do teu Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, eu posso andar naquilo que foi escrito, detalhadamente, porque o Senhor é quem me conduz. Eu oro, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, queridos, que você possa ter esse sentimento e aqui diante das cortes celestiais, que você possa ser revelado nisso, em que possamos viver o propósito para o qual fomos designados. Peça sempre ao Senhor. Quando você quiser saber, ore como nós oramos aqui. Que o Senhor abençoe a tua noite, o teu descanso. Ponha a cabeça no teu travesseiro e descanse no Senhor, porque Ele continua sendo um Deus que cuida de você. Escute, veja o vídeo que está aqui no canal sobre o agora. Não esqueça de curtir esse vídeo também e de compartilhar, bem como aquele que você vai assistir já vai curtindo, para que você possa edificar a sua vida, edificar a vida daqueles que vão assistir posteriormente. Um beijo no teu coração, obrigado por estar junto. Shalom, shalom.